Oi pessoal, tudo certinho com vocês? Graça e paz! Eu espero que esteja tudo certinho. Eu estou muito feliz hoje na gravação desse vídeo e eu espero que vocês estejam todos bem, a família esteja tudo bem, esteja tudo bem no trabalho, esteja tudo bem com a sua saúde, com a saúde dos seus filhos. Esse é o meu desejo para vocês, amém? E hoje eu tenho um motivo especial para estar gravando esse vídeo. Eu trouxe aqui comigo o meu chazinho. Eu convido vocês também a pegar aí o seu chazinho, o seu café, o que você está acostumado a tomar e parar alguns minutos. Esse vídeo é bem curtinho porque hoje eu vou apresentar para vocês um sonho que tornou-se realidade. Louvado e engrandecido seja Deus que Ele me proporcionou essa oportunidade. Eu tirei do papel um sonho de escrever um livro, isso mesmo. Por enquanto, ele ainda está apenas em formato digital, mas logo ele também estará físico, né, para quem gosta de sentir o cheirinho das folhas, como eu gosto de sentir o cheirinho das folhas. E hoje eu trouxe para vocês um resumo, uma introdução, uma apresentação do Guia do Professor Cristão, Seja um Instrumento nas Mãos de Deus. Então, pessoal, vou apresentar para vocês o livro hoje e eu vou deixar na descrição caso vocês queiram estar adquirindo, tá bom? Logo na introdução do livro, eu coloquei ali a palavra da leitora e eu gostaria de falar um pouquinho, né, o que eu escrevi ali que eu gostei demais, tá bom? Eu sei que vocês vão estar adquirindo, vocês vão estar lendo, mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês essa parte, tá bom? Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Luana, sou casada com o Alessandro, mãe do Miguel e do Alessandro Júnior, somos da Igreja Assembleia de Deus, sou professora da Escola Dominical, graduada em enfermagem, pós-graduada em saúde pública, com ênfase em estratégias de saúde da família, e ao longo desses mais de 20 anos eu dou aula para todas, eu já dei aula, né, para todas as classes da Escola Bíblica Dominical. Misturando enfermagem com o ensino ao longo dos anos, eu tive o privilégio de servir a Deus tanto no ensino da palavra quanto no cuidar das pessoas. Essas duas áreas têm me mostrado o valor de impactar vidas por meio do amor, da sabedoria e da dedicação. Sempre acreditei que ensinar vai além de transmitir conhecimento. É uma oportunidade divina de tocar corações e transformar realidades. Ser professora na obra de Deus não é apenas uma função, mas um chamado para ser um canal de bênçãos para guiar outros no caminho da verdade e da vida em Cristo, né? Este e-book, ele nasceu do desejo de compartilhar ferramentas, ideias e inspirações com outros professores que também querem ser usados por Deus de maneira poderosa. Cada página foi escrita com oração. Assim como eu espero que você se sinta capacitado, renovado, inspirado em cumprir o chamado com excelência. Seja na sala de aula, na igreja ou no trabalho, o ensino da palavra de Deus tem o poder de transformar vidas de maneira profunda e duradoura. A minha esperança é que ao longo da leitura você descubra novas formas de se deixar usar por Deus para fazer a diferença no mundo ao seu redor. Que este material seja uma bênção em sua jornada de fé e de ensino. Muito carinho que eu apresento para vocês o Guia do Professor Cristão, Seja instrumento nas mãos de Deus. Então, eu coloquei aqui na tela para ficar mais fácil para eu estar mostrando para vocês, né? Então, a nossa capa aqui é muito sugestiva, né, para o estudo bíblico. Guia do Professor Cristão, Seja um Instrumento nas Mãos de Deus. Aqui na página 1 eu coloquei o índice, os 7 capítulos com os tópicos, né, e os subtópicos que você vai estar aprendendo e a conclusão também. Aqui na página 3 eu coloquei então a palavra da autora, falei um pouquinho sobre mim, o que eu espero desse livro, o que eu quero alcançar. E aí então nós iniciamos o guia de ensino bíblico com a introdução também, tá? E aí vai o desenrolar do livro. E eu quero aqui só falar para vocês os 7 capítulos, tá? O capítulo 1 vai falar sobre o chamado para ensinar. E aqui dentro desse capítulo nós vamos ver a introdução ao chamado, a base bíblica para o chamado, exemplos bíblicos de professores usados por Deus no Antigo e no Novo Testamento, o papel da mulher no ensino bíblico, uma reflexão final sobre o chamado. No capítulo 2, nós vamos falar sobre a preparação espiritual. É muito importante. Então, primeiro, nós somos chamados por Deus para o ensino, para a pregação, e logo depois nós precisamos ter a preparação espiritual. Dentro desse capítulo, nós temos a importância dessa preparação,
O que precisa ter nessa preparação? Então, oração como base para todo o ensino, o estudo pessoal da palavra de Deus, a total dependência do Espírito Santo, ter uma vida consagrada ao Senhor, e aí eu coloco uma reflexão final sobre a preparação espiritual. No capítulo 3, olha que legal. Eu trouxe algumas técnicas para o ensino eficaz, né? Então, quais seriam essas técnicas para que você possa ensinar e ter resultados no seu ensino? Primeiro, conhecer o seu público, tá? Então, quem são os meus alunos? Qual é a idade dos meus alunos, tá? Então, precisa conhecer o seu público. Tornar o ensino acessível. Como que nós podemos tornar o ensino acessível? Formas didáticas. Então, aqui eu trago algumas formas didáticas para você para estar auxiliando a sua aula. O poder das ilustrações de histórias. Então, nós vemos o próprio Senhor Jesus ensinando com ilustrações, com parábolas, né, com histórias. E aí nós vemos que o ensino dele era claro. Depois nós vemos, dentro desse tópico, encorajando a participação ativa. Então, nós precisamos encorajar os nossos alunos a participar, a falar, a perguntar, a trazer também, acrescentar algo que de repente ele estudou e pode estar trazendo para a sua aula. Depois eu coloquei também usando exemplos práticos, né? Então, uma das técnicas de ensino eficaz é você colocar exemplos práticos. Nessa parte aqui, nós precisamos pensar que temos que trazer exemplos práticos para o nosso dia a dia. O que aquela palavra, o que aquele ensino vai trazer de benefício para mim hoje, em pleno século XXI, né? Pós-modernidade. Então, usar exemplos práticos. Reflexão final sobre técnicas de ensino. Então, a gente faz um resuminho sobre essas técnicas. No capítulo 4, a gente vai falar sobre a comunicação com a classe. Então, nós sabemos que para ter um bom aproveitamento da nossa aula, precisa haver uma comunicação eficaz, uma comunicação boa entre você e os seus alunos, entre os seus alunos e você. Dentro do capítulo 4, então, nós vamos ver que é importante a comunicação clara, o valor da escuta ativa, né? Você ouvir com clareza, construindo relacionamento com a classe. Então, você precisa ter relacionamento com os seus alunos. A importância do feedback, né? Tanto para você com os seus alunos e os seus alunos também para você. Você também precisa desse retorno. Como que está sendo a minha aula? Você precisa perguntar para os seus alunos. Também aqui eu coloquei criando um ambiente de respeito e confiança, né? Então, todo ambiente de ensino e aprendizagem precisa ter respeito e confiança, né? Respeito, meus queridos, é o mínimo, né? Todo ser humano, todo cristão precisa ter respeito. Mas também você precisa confiar. Você precisa confiar naquilo que o seu professor está te ensinando também. E o que os alunos também estão trazendo para você. Então, precisa ter essa troca mútua, né? Dentro aqui deste capítulo sobre a comunicação clara. E para encerrar, nós fazemos a reflexão final sobre a comunicação. Então, no capítulo 5, nós passamos com o título Como Ser Usado por Deus. Então, dentro desse tópico, eu coloquei o chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Né? Então, nós temos um chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Se você foi chamado para ensinar, então você precisa ser um bom instrumento de ensino nas mãos de Deus. Eu acrescentei aqui no subtópico humildade e dependência de Deus. Então, nós precisamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Por mais sábios, por mais sabedoria, por mais livros que você tenha lido, que você, tantos simpósios que você tenha participado, quantas faculdades você tiver, você precisa ter essa humildade e total dependência de Deus. Foi Ele quem te chamou e Ele é responsável também pela mensagem a ser pregada. Você não precisa procurar em tantos outros lugares, você precisa procurar a mensagem que Deus deseja que você passe para os seus alunos, né, ou para a igreja que você está ministrando o ensino. Submissão ao Espírito Santo. Quantas vezes, né, você que já deu ensino ou já pregou alguma vez, você está no seu coração uma palavra fervendo. Você sabe que o Espírito Santo quer te direcionar para isso. Só que ao mesmo tempo você tem uma palavra já que te cativa, que diz assim, né? Não, quando eu tiver oportunidade eu vou pregar essa palavra. Só que aí o seu coração está pendendo para um outro lado. O Espírito Santo está falando e você fica naquela briga, né? Fala o que eu quero, fala o que o Espírito Santo quer. Né? Se eu falar o que o Espírito Santo quer, talvez a igreja não vai receber, mas se eu falar o que eu quero, vai haver avivamento. Será?
às vezes vai haver um emocionamento, né? Não um avivamento, porque o avivamento vem pelo Espírito Santo. Então nós precisamos dessa submissão ao Espírito, ao que ele quer que seja transmitido para a igreja, tá? E isso requer uma preparação antes também. Oração e consagração, né? Então, como ser usado por Deus? Você precisa orar, você precisa se consagrar ao Senhor. Não tem como ser usado por Deus se não tiver essas duas práticas diárias da vida do cristão, oração e consagração. Como ser usado por Deus? Sendo um canal de bênção. É um outro subtópico que eu coloquei neste capítulo, né? O que é ser um canal de bênção? É ser um instrumento nas mãos de Deus, é deixar ser usado, né, por Deus para ser um canal, ou seja, assim, você vai transmitir a bênção de Deus para as outras pessoas. Então você vai transmitir uma ideia, um pensamento, uma resposta. Talvez aquela pessoa está ali aflita, angustiada, chorando, né, por dentro do seu coração, do seu espírito, e ele está pedindo uma revelação de Deus, ele está pedindo uma resposta de Deus. E ele, de repente, através do seu ensino, você está sendo um canal de resposta para essa pessoa. No capítulo 5 também eu coloquei uma reflexão final sobre ser usado por Deus e eu trouxe um exemplo aqui de uma pessoa usada por Deus como instrumento nas mãos, né, do Senhor, que foi Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, tá? Deixei anotadinho ali também um exemplo. No capítulo 6, nós trouxemos aqui o professor como líder. Achei importante colocar esse tópico nesse livro, né? Então, o professor, ele é um exemplo de vida cristã. Nós, como professores, como ministros do Senhor, seja no ensino, seja na pregação, líderes, né, na igreja, nós precisamos entender que nós somos exemplos. Eu costumo brincar que na nossa vida como líderes, professores, ensinadores, nós sempre estamos brincando daquela brincadeira antiga, né? Siga o mestre. Então, toda vez vai haver alguém te seguindo, olhando o seu exemplo, vendo como você está vivendo, o que você faz, o que você fala, quais são as suas respostas, tá? Então, professor como exemplo de vida cristã. Também coloquei aqui o papel da liderança espiritual, né? Também para a gente refletir à luz das escrituras sagradas, desenvolvendo o potencial dos alunos. Então, um bom líder é aquele que desenvolve outros líderes, né? Então, todo bom líder, ele já foi um bom liderado. Autoridade no ensino. Então, o professor como líder precisa ter essa autoridade no ensino. Isso vai também demandar em alguns aspectos didáticos, né? Como o estudo da hermenêutica, da homilética e por aí afora. Servindo com amor e dedicação. Então, um professor como um bom líder, ele precisa entender que ele está servindo. Ele é apenas um mordomo na casa do Senhor. E aí eu trago uma reflexão final sobre o professor como líder. Para encerrar o nosso livro, o nosso guia, né, do professor cristão, eu trago o capítulo 7, que está falando sobre desafios e superação. Isso. Então, dentro desse capítulo, eu fiz questão de dizer que não vai ser sempre um mar de rosas, né? Vai ter desafios, você vai precisar superar alguns obstáculos, mas pense que esses obstáculos, esses seus desafios são degraus para que você realmente se torne um professor eficaz. Dentro desse último capítulo, então eu coloquei aqui, enfrentando a falta de interesse. É uma coisa que está acontecendo muito nos últimos dias, né? Nós vemos uma grande falta de interesse da palavra do Senhor no ensino bíblico, né? Também em aprofundamento bíblico, né? Algumas pessoas ficam apenas no raso, não querem mergulhar no mais profundo. Então, quando você traz algo assim um pouco mais profundo, você percebe que as pessoas, né, ficam desmotivadas. Lidando com dúvidas complexas. Então, dentro de você ser um bom professor, vai ter momentos que você vai ter algumas perguntas, algumas dúvidas trazidas pelos seus alunos, pelos seus liderados, dúvidas complexas que de repente você não vai ter resposta naquele momento, né, daquela pergunta. Mas como que você lida com isso? O que você pode fazer para que o seu aluno, o seu liderado, a pessoa com que você está transmitindo essa comunicação, não fique sem resposta? Então eu trago aqui nesse capítulo 7. Superando a pressão do tempo, né? Outro quesito assim muito importante para quem ministra, para quem traz ensino, né? O tempo parece, né, que está sem tempo.
Então, eu trago aqui esse desafio a superar, que é o tempo. Também, o subtópico 4 aqui, dentro desse capítulo, eu trago mantendo entusiasmo ao longo do tempo. Então, de repente, você tem 5, 10, 20, 30, 50 anos, né? De repente, trabalhando como líder, como ensinador, como professor. E como que você pode manter a chama acesa? O entusiasmo, sabe? Incentivar os alunos através do seu ensino. O que você pode fazer ao longo de todo esse tempo para que os seus alunos se sintam motivados a continuar aprendendo as Escrituras Sagradas? Também eu trago equilibrando a vida pessoal e o ministério de ensino, né? Lembrando aqui que um dos tópicos do capítulo 6 é o professor como exemplo de vida cristã. E aí eu trago também como um desafio isso, né? Porque para você equilibrar a sua vida pessoal e também a prática, né, do discipulado, do estudo, da preparação de sermãos, da preparação de estudos bíblicos, escolas dominicais, é bem complicado. Então aqui você precisa superar esse desafio e eu trago aqui nesse capítulo falando sobre isso. E aí eu tenho uma reflexão final sobre desafios e superação. E depois nós temos a conclusão do livro, que eu trago o privilégio e responsabilidade de ensinar a palavra de Deus dentro dessa conclusão. Então, aqui na conclusão, a gente já pode ver. É justamente isso, meus queridos, né? Então, nós somos privilegiados. Os anjos quiseram fazer essa importante tarefa, mas Deus deu para os homens. Então, nós precisamos ter isso como um dos maiores privilégios e também uma das maiores responsabilidades que temos como cristão para assumir. Por quê? Porque é através do ensino da palavra, da pregação, que as pessoas, as almas, elas vão se render a Jesus Cristo, elas vão ouvir a palavra e essa palavra vai transformar a sua vida. E aí você pode saber, como está lá em 1 Coríntios 15, 58, né, que o seu trabalho no Senhor não é vão. Eu deixo aqui uma reflexão final que eu coloco aqui no livro, né? Que a sua vida como professor seja um reflexo do amor de Cristo e que ao final de sua jornada você possa ouvir as palavras do Mestre. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Então, assim eu trago para vocês um pouquinho, né, sobre o que você vai ver neste e-book digital que o Senhor permitiu que eu estivesse trazendo durante esse mês. Tá bom? E eu espero que você seja ricamente abençoada. Vou deixar aqui na descrição o link para você estar adquirindo o seu e-book. Se você tiver mais dúvidas, quiser conversar, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de responder e saber o que você achou do meu livro, tá bom? Para encerrar, eu trago aqui a bibliografia de alguns estudos, né, que eu tive como consulta para finalizar este e-book. E também aqui eu fiz questão de acrescentar na bibliografia aqui, número 7, lições bíblicas CPAD, né? Então, vários autores, vários anos, nós usamos 4 revistas, né, durante o ano todo, são 4 trimestres, né? E eu acrescentei aqui, sou aluna há mais de 20 anos, né? E também dei aula para todas as classes, né, de idades. Então, desde crianças, jovens e adolescentes, eu já fui professora, que bênção, né? E atualmente eu estou dando aula para os adultos na minha igreja, tá bom? Então é isso, meus queridos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que você seja um instrumento nas mãos de Deus. A paz do Senhor.